Foi uma pergunta, dá para escutar? Então, tá bom. Vamos lá. Bom, vocês estão vendo esse site aqui, né? Deixa eu só ver se ele tá. Bom, o projeto inteiro começou com uma ideia da reitoria, da gente criar um Smart Campus, tá? O que é o Smart Campus? É criar uma plataforma que a gente consiga colocar coisas na internet, tá? Então, hoje a gente tem desenvolvido na Mauá uma plataforma que chama Smart Campus Mauá, tá? Vocês podem acessar por esse endereço aqui, né? http smartcampus.mauá.br. Isso vocês acessam da casa de vocês também, tá? Tá na nuvem, tá? Então, o início, se vocês clicarem aqui, vocês vão ter um relato do que a gente tem hoje na Mauá, tá? São tecnologias de código aberto, tá? Gateways, network server e um pouco de conectividade, tá? Então, explica um pouco do que é o LoRaWAN, tá? Que é uma tecnologia de low power, tá? De baixo consumo energético, tá? Mas que a gente consiga também transmitir a longas distâncias, tá? Isso é interessante para sensores, por exemplo. Eu posso ter um sensor na agricultura, onde não tem o cabo de energia e é longe da casa principal, e eu quero sensorizar alguma grandeza física, né? Por exemplo, uma fábrica, ou até mesmo na cidade, tá? Então a gente está no contexto também do Smart City, tá? Bom, então vocês podem, como tarefa de casa, ler aqui, se vocês quiserem, entender um pouco mais sobre a tecnologia, tá? Em hardware, a gente vai disponibilizar para os alunos essa placa aqui, tá? Então, essa placa que vocês estão vendo é uma placa que tem, dá para ver o mouse? É o chip da Microchip, que é o LoRa, tá? E aqui embaixo dessa placa azul, onde está um LED aceso, tem um microcontrolador PIC24, tá? Esse PIC24 aqui tem um programa, que está escrito em C. Então, para que serve esse microcontrolador? Tá vendo que tem um barramento de conexões? Aqui eu tenho conexões de interrupção, tenho conexões de AD, tenho conexões de saída serial, por exemplo, UART, SPI, I2C, tenho entradas analógicas e digitais. E também tenho saídas para acionar um LED ou para ler um botão, por exemplo, tá? Você vê que isso aqui eu tenho aqui 7 entradas, 9 entradas, né, com atenção. E também tem um GND aqui, que ele é chaveado. Para que serve isso? Para quando eu quiser baixar o consumo energético, eu desligo aqui os periféricos. Então, ele não fica ligado na pilha, na bateria 100%. Eu tenho um GND-C de chaveado, tá? E eu vou explicar isso no projeto de hardware. Para dar o contexto geral, a gente pode entrar também em cases e ver um pouco do que o Centro de Pesquisa da Mauá realiza com os trabalhos externos, tá? Os trabalhos de graduação que foram feitos o ano passado, 2017, tá? Inclusive com algumas publicações aqui, tá? Trabalho de transformadores. Um pequeno histórico do que a gente usou de Smart Campus em 2017, desde monitoramento de água, balizador, ar-condicionado, né? Aos que a gente está fazendo isso hoje. Então hoje ainda está faltando trabalho de TCC, mas tem bastante trabalho de TCC usando o Smart Campus Mauá, tá? Smart Parking, chuvas intensas, fábrica 4.0 sensorizada, luz de emergência smart, estufa automatizada, Smart Plug, né? Que esse Smart Plug aqui é interessante porque ele transforma uma tomada em um ponto de sensoriamento, onde eu consigo desligar e religar o objeto, né? Por exemplo, uma cafeteira eu poderia ligar e desligar ela, uma geladeira, um ar-condicionado, alguns equipamentos críticos. É um Smart Plug, tá? Nada mais é do que um plug esperto, né? Então, a grande sacada é que a esperteza dele vai estar vinculada a uma aplicação que a gente vai falar daqui a pouco, tá? Então, continuando, tem análise comportamental de PET, é um animalzinho, então eu consigo colocar um acelerômetro na coleira dele, detectar padrões, tá? Cadeia produtiva de tomate, árvore solares, né? Aqui é uma árvore com painéis solares, né? Por isso aqui está a diferença de plural, tá?
Tem um trabalho de pós-graduação do Rogério, que é IoT veicular com onboard diagnostic, né? Bem interessante. E tem uma das áreas que eu gosto, que é sair um pouco da parte de eletrônica e entrar para o que a gente consome, como sorvete, requeijão, né? Com a professora Eliana, né? Eficiência energética de ar-condicionado, tem um algoritmo de ponto ótimo de operação, tem trabalhos com trocador de calor, e o último aqui, com gasolina adulterada. A gente detecta a gasolina adulterada. Esse é um sensor que a gente criou aqui no centro de pesquisa e que consegue detectar o teor de água na gasolina. Tá? Além do mais, vocês podem ver também que tem outros trabalhos, inclusive de design, né? Você vê que tem uns equipamentos estranhos aqui na sala para a gente poder brincar um pouco. Tá? Como é que tudo isso funciona? Bom, se vocês entrarem em conectividade, vocês vão ver que tem uma série de sensores trabalhando na Mauá. Tá? Todas essas janelinhas que vocês estão vendo aí, tá? Tem a temperatura, por exemplo, da minha sala, que está aqui em 19,9. Tá? Tem outros sensores que estão sendo instalados. Tá? Tem um algoritmo em MATLAB. Bom, isso aqui não é um GIF. Isso aqui é uma ilustração feita em Surface no MATLAB. Bom, como é que aconteceu isso? Existe um sensor naquela impressora 3D, que está ali do lado esquerdo, que detecta velocidade, impressão e falhas. Com isso, o pessoal de produção consegue calcular uma curva de custo, que é um x quadrado, tá? Não sei se dá para ver o mouse daí, né? E um x ao cubo, que é o takt time de produção. Se você pegar, lembra do ponto de célula? Quem lembra de cálculo? Então, o ponto de célula ou maximiza ou minimiza uma função. Então, aqui a gente está minimizando as duas coisas, o tempo de produção e o custo. Então, você vê que nesse ponto roxo aqui seria o ponto ideal de produção da máquina. Por quê? Porque você não está nem tão rápido, mas nem tão baixo. E não está parando tanto ao ponto de o valor que você recebe pela peça ser maximizado. Certo? Bom, temos outros medidores aqui. Temperatura, umidade, número de pessoas, luz, tá? O contador de diversos, né? Sensor de condutividade, umidade do solo, que está numa plantinha lá fora, daqui a pouco o pessoal vai buscar. Medidor de pH, tem um RFID. Ah, você transmite RFID via LoRa? Sim, também. Eu transmito o que eu precisar. Né? Quilowatt-hora, tem um medidor? Tem. Atrás de vocês ali tem um smart meter. Tá ali. Então, atrás do João ali tem uma placa com o LoRa que comunica com o smart meter, e eu sei fator de correção de potência, eu sei o quilowatt-hora consumido, e com isso eu consigo mexer com tarifação também. Tá? Bom, fora outros sensores que a gente desenvolve, tá? Que não estão nem aqui ainda, por enquanto. Tem até sensor de choro de nenê, tá? Que vocês estão vendo ali a boneca ali. Tá? Bom, até aqui alguma dúvida? Legal. Vamos falar um pouco sobre como é que é o circuito elétrico. Tá? Que é a parte interessante da coisa aqui. Bom, esse aqui é o software Altium, que a Mauá tem a licença, tá? E é a partir dele que a gente desenhou a placa que você viu lá de hardware. Dá para ver? Tá? É o processador PIC24FJ128GA306. Esse número gigante aí, daqui a pouco vocês vão estar familiarizados, tá? O que é interessante desse PIC24? Que ele é low power, tá? Ao contexto geral do projeto, eu consigo consumir 4 microamperes. É muito pouco. Tá? Uma bateria de 10 miliamperes, vocês podem calcular quanto tempo vai durar. Tá? Mas tudo tem um limite. Né? Como é que eu consigo isso? Porque o software que a gente fez, o firmware que a gente fez, deixa ele dormindo deep sleep, né? Sono profundo. Tá? É nessa vantagem que a gente leva para se ter um sistema também low power, LoRa, e que dure 4 anos a bateria. Tá? Então, quer dizer, você tem um sensor que você pode pôr lá fora, por exemplo, tá?
que vai medir a temperatura e eu não preciso ficar indo lá fora toda hora trocar a bateria, tá? Esse sensor da minha sala que eu estou falando, vocês podem ver ele também no dashboard e ele é o sensor medidor externo, tá aqui, tá? 18,2 graus. Você vê que eu tenho também índices da minha bateria, então ele é smart também, né? Não faria sentido eu ter um smart campus se ele não pudesse medir sua própria bateria, né? Então ele mede aqui 3,27 e está atualizado a 2 minutos. Ele manda de 8 em 8. Então eu sei se ele está vivo ou morto, tá? Como é que funciona tudo isso? Bom, tudo isso está aqui dentro. É um software em C, tá? Gravado na flash dele. Grava por esse programadorzinho aqui, esse conector, tá? Eu tenho uma conexão com o módulo LoRa, que é esse cara aqui, tá? E minha conexão com a antena. Fora isso, eu tenho o meu regulador para carregar a bateria que está aqui, conectada aqui, e um regulador 3V3. Lembra do GND chaveado? É esse cara aqui. Então, esse pininho aqui vai energizar os demais sensores que eu colocar no sensor de expansão, no conector de expansão, que está aqui, ó. Eu tenho 12 conexões, né? Não sei se dá para ver direito, mas eu tenho o positivo, que é o 3V3, tá? Conexões diversas, interrupção, né? O que é interessante dessa interrupção? É que eu consigo, por exemplo, acordar ele do deep sleep. Então, o que eu posso fazer para manter a máxima eficiência da bateria? Fico dormindo em deep sleep. Se o meu hidrômetro acordar meu deep switch, que é uma chavinha, certo? Vamos supor que eu tenha o reed switch. Reed switch é um interruptor. Quando passa o ímã, ele chaveia. Se chaveia, eu ligo a interrupção 0. Então eu acordo o processador, em alguns nanosegundos, eu já computei mais um na minha variável e volto a dormir. Então, quer dizer, eu quase nem acordei. Alguém chega lá, abre a janela, fecha e você volta a dormir, né? É a mesma coisa que acontece. Então o hidrômetro está rodando, mas eu não estou processando, eu estou dormindo. Eu só acordo para falar assim, mais um, e durmo. Então se você pensar o tempo que dá o contato com o tempo de eu processar isso, o resto do tempo que eu estou dormindo, o consumo de energia é muito baixo, tá? Agora existem outras necessidades. Por exemplo, como é que eu meço a temperatura lá de fora? Eu posso colocar no RB12, eu posso configurar ele como sendo analógico e colocar um medidor de temperatura, um NTC 10K, é um resistor, um termistor. Eu estou dormindo. Quando eu quiser medir, esse quando é bem interessante, porque o meu quando é de 8 em 8 minutos, eu venho, acordo, ligo o AD, leio a temperatura, desligo o AD e volto a dormir. É assim que funciona. Então você vê que tem um status, né? Você vê que tem um procedimento. Quem resolveu esse procedimento é a minha concepção de firmware e software, que eu vou mostrar agora, tá? Então, para terminar aqui, o PIC é interessante que você tem redirection port. Hoje, esse cara aqui está ligado no RB12 e ele é um AD. Mas vamos supor que você não quer usar o AD. Você quer usar para uma chave. Ou você quer usar ele para um leitor de um LCD. Uma saída de LCD. Você quer outra coisa. Com o redirection port, você consegue colocar uma UART nesse pino, uma I2C nesse pino. Então você não tem que puxar um barramento com todos os pinos que você quer do processador. Basta você selecionar alguns. Aqui nós temos 10, 9. Tá? Mais esse GND11 aqui, que é o chaveado. Então, por exemplo, se eu tiver um medidor de temperatura e ele está ligado no RB12, certo? Mas eu quero desligar ele, eu conecto o negativo dele nesse chaveado. Não no GND mesmo aqui. Porque senão ele ficaria 3V3 GND para sempre até acabar a bateria. Se eu quiser economizar, eu coloco no chaveado. Certo? Então vamos lá. Então a gente viu aqui que tem a parte do processador. Tá? Tem um LEDzinho. Esse LED é interessante porque você consegue fazer um pisca-LED para saber se seu software está ou não funcionando. Ou no meu caso aqui no meu software, quando eu recebo um OK do servidor, eu pisco. Bem rapidinho. Eu quero economizar energia. Então não faz sentido eu ficar piscando se eu estou fazendo tudo isso para economizar energia.
Tá? Então, no software que vocês vão ver, esse LED pisca só quando o meu Network Server fala assim, ok, você transmitiu certinho. Que é um feedback interessante para quem está instalando o sensor. Tá? Essa luzinha que vocês estão vendo aí é essa daqui que está no site. Cadê? Você vai ver aqui em hardware. Tá? É essa que está aqui, ó. O vermelho é que está indicando que está carregando a bateria. Quando ficar verde, a bateria está ok, né? Respeitar o sinal do código de trânsito. E esse cara aqui normalmente pisca ou em amarelo ou em branco. Tá? Depende do fabricante aí que soldou esse LED. Tá? Bom, processador, conexão, LED, pino de programação, módulos LoRa, antena, fonte. Tá? Os LEDs aqui, ó, vermelho e verde para carregamento de bateria. Essa placa eu entrego montada para vocês, tá? E funcionando. Vocês podem ver na mesa que tem já, hoje já temos 30 placas, né? Vamos falar um pouco agora, entenderam como é que funciona o hardware? Dúvida? Certo. Vamos falar um pouco sobre o software. MPLAB X, vocês entram na Microchip, tá? E baixam, ele é de graça, tá? E vocês têm que usar o compilador C16. XC16. Tá? Para programar, eu uso o PicKit 3. Eu tenho alguns aqui que eu posso emprestar. Tá bom? Vou falar sobre a programação, mas eu vou falar um pouco sobre como programar, e eu vou falar isso agora. Aqui. Bom, eu trabalhei numa empresa e antigamente eu tinha ainda tenho esse amigo, Fernando Borali, que é um engenheiro de computação e nos ajudou a escrever esse documento aqui que eu vou mostrar para vocês, tá? Vou ser bem rápido, senão vai ficar bem complexo. Tá? Sempre quando você vai escrever um código, a gente escreve dentro de uma pasta que chama code, tá? E dentro dela você vai colocando os versionamentos. O que é isso? Ninguém faz, tá? O que acontece? Você vai fazendo software, aí fica assim, teste 1, teste 2, teste 3, teste 4, teste 5. O teste 5 é igual ao teste 4, que ficou igual ao teste 3. Só que o teste 3 vale e o 5 não vale mais. Certo? O que aconteceu? Uma bagunça. Certo? Então, a gente cria um TXT, que é descrição de versões. Pode parecer banal, mas isso aqui ajuda muito a vocês terem modularidade de software. Tá? Vocês conseguem ter a descrição de cada versão e o que vocês alteraram. Porque às vezes o que você fez funcionou, mas estragou outra coisa que vocês fizeram. Então você validou uma UART. Só que você mexeu num buffer. Acabou o LCD não funcionando mais. Só que você precisa mostrar para o seu chefe hoje que o LCD funciona. Não o UART agora. Então você tem que voltar versões. Como é que você controla isso? Se você já sobreescreveu e não guardou aquela validada. É isso que a gente está propondo aqui. Os softwares são sempre com versionamento, tá? A pasta de projeto, normalmente ela tem o código HEX, tem o Object, tem uma pasta de firmware, software e módulos. Tem que ter essas 3 pastas, tá? Por quê? Um software bem escrito, ele tem que ter modularidade. Ele não é uma linguiçona que você vai colocando coisa e não vai colocando. Certo? Por que tem que ter modularidade? Porque às vezes você quer um processador mais enxuto. Então você tem pastas, por exemplo, EPROM, Ethernet, Timer, UART, mas o projeto que você fez, você está limando tanto o hardware que você quer usar um processador bem barato. Ele não tem Ethernet, nem E2PROM e nem Timer. Bom, é difícil não ter Timer, mas ele vai ter alguns poucos elementos. Então basta que você retire essas pastas do seu projeto e não tenha que mexer no software inteiro.
Isso chama modularidade de software. Tá? Por que tem que ter a pasta firmware? Vamos supor que você fez um software. O software é a aplicação que você está executando. Por exemplo, a minha aplicação é pegar um acelerômetro e controlar o drone. Vamos supor. Certo? O firmware está ligado diretamente ao hardware. É o processador. Vamos supor que você usou um processador que é um Cortex, um ARM M0. A aplicação é a mesma. Você só mudou de M0 para o M4. Você vai ter que reescrever o software? Não. Você troca o firmware. O que é o firmware, na verdade? É a interface entre o software e o hardware. Dá para se fazer uma analogia muito interessante com o driver de impressora. Lembra antigamente que você tinha um Windows antigo lá, que você tinha que pegar o CD da impressora e instalar o Windows, que é o driver? O software é o Word que você escreve. É como você quer a página impressa. O hardware é a impressora. E como é que você faz essa interface? É o driver. É a mesma coisa que a gente aqui, só que na questão de firmware. Tá? Vamos passar para frente. Bom, no firmware, a gente tem uma pasta de revisão. Por quê? Eu estou fazendo esse cara aqui, esse cara funciona já, mas eu quero modificar alguma coisa aqui que eu não tenho certeza. Então eu crio uma pasta de revisão e faço a descrição no TXT. Tá? O que é o firmware.c e o firmware.h? Bom, vou passar algumas páginas aqui. Então, o firmware.h, eu tenho as definições de que eu uso. Por exemplo, definição do oscilador. Você não pode chegar no software e colocar lá FOSC igual a 80 MHz. Porque é software. Senão eu troco o hardware e você não mexeu nada no firmware. Ficou uma loucura, certo? Então, lembra que eu falei que o firmware está ligado com o hardware? Então, as definições de oscilador, definições de hardware, tem que estar no firmware, certo? E o ponto H são defines. Então, quer dizer, se eu uso o firmware.h e o firmware.h é chamado, included, no ponto C, ele vai ler todas as definições. Então, é muito fácil de achar constantes, tabelas, certo? Enfim, coisas que são definições de pino, por exemplo. No meu software uso assim, ó, if botão igual a 1, then faço qualquer coisa. Só que mudou meu hardware. O botão 1 agora não é mais o RB15, é o RB14. Vou ter que mudar o software. Se você não fizer assim, vai. Então é melhor que você faça o software usando o BT1, que é botão 1. Então você faz define BT1 tal entrada, certo? Que é o que está escrito aqui, por exemplo, ó. Entradas, seletor de modo, porte C, RC3, certo? Ops. Bom, para não ficar extenso, eu vou pular algumas coisas. Tá? Bom, boas práticas. Definam as variáveis de tipo junta, certo? Ó, data, dia, mês e ano, controle do P e D, ganho do P, ganho do I, ganho do D, certo? Ó, isso aqui é ruim, porque você não colocou comentário de nada. Comente. O cara que está te ajudando, o seu companheiro de trabalho, ele não é um cara ruim, ele precisa ter um bom companheiro, e você é um bom companheiro. Então você vai ter que escrever, companheiro não, que já, né? Você é um bom colaborador, né? Então você vai ter que ajudar ele a entender o que você escreveu, certo? Faça comentários no software. Olha só. Você viu que aqui eu defini uma variável e a variável é minúscula? E aqui eu defini um setup e ela é maiúscula? Todas as constantes do nosso software aqui são maiúsculas. Todas as variáveis são minúsculas. E funções também são minúsculas. Tá? Olha lá. Configura dia. Minúscula. Tá? Faça comentários na função. Nome da função 1, tal.
descreve para que ela serve. Faça um software bonito, que daqui a pouco daqui a um ano, você vai ler o software e falar assim, nossa, fui eu que escrevi isso, estou bem orgulhoso de mim mesmo, porque agora eu entendo o que eu fiz. Né? Isso vai ajudar muito vocês e ajudar a sua equipe. Tá? Tá vendo aqui? Isso aqui é um barramento serial, RxTX. O programador nos ajudou dizendo que bit que é o quê. Por que isso? Para uma SPI, que é um comando serial, às vezes você tem bit de controle, bit de dado, bit não sei. Coloca, escreve no próprio arquivo .c. Tá? Faça rotina de testes. A maior parte dos problemas de software é que a gente acha que escreveu o software certo e não testou. Então você faz lá 2 mais 2 igual a 4. Faça uma rotina que faça 2 mais 2, 3 mais 3, 4 mais 4, 4 mais 1 e compare para ver se realmente não tem um estouro, né? Aquele vai um, sabe? Se você tá falando, se você definiu que o contador é um char de 8 bits e você está contando até 500, não vai dar. Certo? Definições de variável, presta bem atenção nisso, tá? O que mais que a gente pode falar? Bom, o software roda no main, tá? Oh, meu pai. E a gente costuma escrever aqui máquinas de estado, tá? Começa com State Machine, SM, tá? É isso que vocês vão ver no software que eu vou mostrar agora, que é o software do LoRa, tá? Da placa de teste, tá? Sempre você tem que enumerar os estados da máquina de estado para que no debug, quando você colocar o mouse em cima da variável state, por exemplo, state qualquer coisa, ela vai mostrar o nome do estado. Como é uma definição, vai sair o nome em maiúsculo, por exemplo. Tá? Estamos acabando, falta... Então, aqui é mais ou menos a definição de constantes. Não põe hífen, né? Sempre underline, tá? Isso é algo interessante também. Use e abuse das estruturas, por exemplo, relógio, hora, minuto, segundo. Você instanciou aqui relógio em minúsculo com o define em maiúsculo, tá vendo? Definições, o R é maiúsculo, né? E o minúsculo é a variável. Então, como é que você chamaria ela? Relógio.hora igual a 12. Bem mais fácil, tá? Porque pode ser que não seja relógio.hora. Pode ser que seja alarme.hora. Aí você fala, if alarme.hora igual a relógio.hora, toca o alarme. Você entendeu como fica bem mais fácil de se programar assim? Senão você fala, if x igual a j, then faz qualquer coisa, né? Eu não sei o que é isso. Você sabe na hora. Você vai tomar um café, daqui a pouco você não sabe mais. Não é verdade? Então é bom que você faça ou em inglês ou em português mesmo, não tem problema, mas que você faça variáveis que tenham sentido. Tá? Bom, eu acho que isso finaliza essa pequena demonstração aí do que a gente fez. Tá? Para vocês poderem entender como é que a gente vai mexer com o arquivo. Tá? Cadê aqui? Bom, com o programa aberto, que é esse LoRa, placa 1, provavelmente eu vou trocar esse nome de placa 1 aqui, porque nós já estamos na versão 4 da placa, tá? Mas o software é sempre o mesmo, então eu vou remodelar esse nome aqui, tá? Então, aqui vocês podem ver que tem arquivos headers, tá? E source. Então, os arquivos fontes e os headers. Quase todos os arquivos .c têm um .h, tá? Vou começar por um bem simples. Ó, você vê que módulos nós temos bastante, tá? O que são esses módulos? Dá para enxergar daí? Tá? O ART, Timer, SPI Master, RTC, rotinas auxiliares de rotação, tá?
PWM, acelerômetro, I2C Master também, tá? O LoRa, IOs, encoder, E2Prom, DTH, que é o sensor de umidade e temperatura, RC, tá? Que é para fazer checksum, o controle, que tem algoritmo de PID já, Capture, para capturar eventos das portas, tá? E ADC. Tá? Em firmware, eu tenho só um arquivo firmware. Tá? E app, eu tenho aplicações. Tá? A Adafruit é um LCD, é um OLED. Tá? E esse GLDC aqui são as fontes para esse OLED, que está ligado diretamente com a aplicação, com a tela que eu vou fazer na aplicação. Tá? Aí você fala, Fernando, mas a placa que você está usando aqui não tem LCD. E ele compila com LCD? O que vocês acham? Bom, não. Esse software aqui, ele faz um monte de coisa ao mesmo tempo, desde que eu peça para ele fazer as coisas que eu quero. Aonde está o arquivo que vocês têm que mexer? No arquivo header, app.h. Tá? O que é esse app.h? É isso aqui. Dá para ler? Tá? Aqui eu faço o meu setup do que eu quero que o compilador trate e crie meu código-fonte. Tá? Por exemplo, eu posso definir as minhas configurações de senha, porque o LoRa é duplamente criptografado. Ele tem uma senha do network e uma senha da aplicação. Tá? Então eu coloquei aqui, apps key, network key. Vocês vão ver onde vai ser usado. Tá? Eu posso falar para ele nunca dormir, ou ele dormir a cada 1 minuto. Se eu não fizer nada, ele vai dormir a cada 8 minutos. Vai continuar dormindo durante 8 minutos. Ele vai acordar a cada 8 minutos. Tá? Tá em português, dá para ler. O define, ele é em maiúsculo, certo? Para você, não é define J3, é nunca dorme. Então se eu esquecer, quando eu ler, eu nunca dorme. Então, quer dizer que é para nunca dormir? Quer dizer que ele não vai entrar em Deep Sleep? Não. Deep Sleep 1 minuto, quer dizer que ele fica 1 minuto em Deep Sleep? É isso mesmo, tá? Por exemplo, existem situações que eu quero configurar o meu LoRa de um modo específico. Aí você tem que desabilitar esse cara aqui, ó. Você vê que ele já fica colorido, dá pra ver? Dou um Ctrl S, aí eu já posso usar meu I próprio. Não façam isso, tá? Usem isso aqui, deixa pra quem sabe. Não usem isso. E também não especifique o dev address aqui. Ó, ficou laranjinha. Não façam isso. Tá? Eu posso definir como eu envio uma mensagem não confirmada e uma mensagem confirmada. Tá sempre não confirmada. Por quê? Porque vai mais rápido. Mas não é só isso. Eu simplesmente transmito a mensagem e ele me dá o ok. Se eu pedir para confirmar, ele vai dar a mensagem, vai lá no Network Server, vai ver se recebeu, vai checar a integridade e vai me mandar a resposta. E nisso eu ganho alguns segundos de energia, né, que ao longo dos anos vai me dar bastante diferença. Tá? E2Prom on. A nossa placa não tem E2Prom on. Tá? Então desliga aqui. Sensor capacitivo. Isso aqui a gente usa para o detector de combustível. Então, se eu usar isso aqui, vai habilitar meu PWM no RB15. Então, quer dizer, um define já está habilitando os outros. Certo? Se eu falar que eu quero capacitivo no RB15, ele já começa a ligar o PWM. Tá? Int 0, TX, LoRa sempre. O que isso quer dizer? Se int 0, TX LoRa, sempre. A cada botão de chave, eu vou mandar um byte. O que acontece? Sensor de porta. Certo?
Se abriu a chave, manda para o Network Server. Eu uso esse comando aqui. Tá? Display SPI, quando eu quiser usar o LCD. Tá? Envia encoder. Depois a gente vai falar mais com calma sobre isso. Tá? Sensor no int 0. Quando eu colocar isso aqui, é um sensor para hidrômetros. Ele vai ficar sensorizando usando o int 0. Lembra que não está mais loura sempre. Só está lendo. Então ele está calculando. Quando der o tempo de dormir, ele vai mandar o acumulado. Tá? Bom, aí tem envia encoder, contador permanente, tem o AN12, 13, 14, 15. Quando eu coloco isso, quer dizer que eu estou colocando o Analogic no pino 12. Lembra do RB12? É o mesmo pino. Então vamos supor que eu queria colocar 4 sensores de temperatura. RB12, 13, 14, 15. Eu venho aqui e coloco R12, 13, 14, 15. Ctrl S. Ah, quer dizer que você já definiu que você vai usar um NTC 10K? Então, ele já habilita para você. Certo? Bom, tem outras coisas que vocês podem ver, tá? Envia sensor de cor, envia sonar, giroscópio, quilowatt-hora, um sensor de umidade e temperatura, envia RFID. Esse aguardo de estabilização é um tempo que eu dou, por exemplo, quando eu estou medindo o pH. O pH, eu leio um valor analógico no RB12, por exemplo, AN12. Só que eu tenho que esperar ele chegar no lugar que eu quero. Então eu aguardo a estabilização. Quanto tempo? 6.000 milissegundos. Ah, não. 6.000 vezes 10 milissegundos, que é 60 segundos. 1 minuto. Tá? E esse aqui vocês sempre tem que mandar, ó. Porque ele sempre manda a bateria dele. Tá? Termina com isso. Tá? Bom, onde está a parte legal? A gente vai falar aqui agora. Software.c. Acho que mais 5 minutos a gente termina, tá? Essa é a parte legal, é a parte do software, é onde vocês podem brincar bastante, com muito cuidado, tá? Por quê? Bom, o software funciona basicamente assim. Toda vez que eu acordo, eu limpo as flags de software, certo? Inicializo minhas variáveis e vejo por que o pique acordou, certo? Aí ele vai me retornar uma variável. Voltou do sleep. Se voltou do sleep, ele vai ver se foi uma interrupção de botão. Se foi uma interrupção de botão, ele vai calcular o mais e vai voltar a dormir. Tá? Se foi outra interrupção, ele vai tratar. Por exemplo, aqui. Tá? Você vê que aqui ó, ele manda o contador permanente mais. Tá? E volta a dormir se não tiver definido esse cara aqui. Tá? Quer dizer, nem inicializou o software, ele acordou do deep sleep, viu que deu a chavinha, fez mais, voltou a dormir. Ele nem inicializou nada, nem 3, nem nada que você está pensando. É muito rápido. Por quê? Porque eu preciso economizar a bateria. Tá? Bom, ele acordou, viu que não é nenhuma interrupção, certo? Ele acordou porque deu o watchdog lá, o deep sleep, ele subiu. Deu 8 minutos. Inicializa software. Aqui, se você clicar com o Ctrl e colocar em cima dele, ele vai para a rotina. Tá? Eu começo a inicializar os ports, os trees. Tá vendo as definições aqui? Ó? Conforme as definições existem, eu vou inicializando os trees. Inicializo o ANS. Inicializo todos os pinos. Desligo os periféricos antes de ligar, para garantir. Tá? Isso é uma errata. Venho nos periféricos e começo a resetar o LoRa, eu bato o pino do LoRa. Se tiver envia DHT, eu leio o DHT. Se tiver SPI, eu inicializo o SPI. Se tiver ADC, inicializo o ADC. E eu vou vendo de acordo com meus defines. Então, aquela pergunta que eu fiz, eu posso responder aqui. Não.
toda vez que eu comentar alguma coisa no ponto H, ele vai começar a tirar as necessidades de se incluir os arquivos no HEX. Então, eu preciso de menos flash para manter o programa. Certo? Então, vamos voltar aqui ao ponto H. Ponto C. Vamos lá. Então, aqui eu tenho uma inicialização especial, tá? Se eu quero, por exemplo, ter um encoder, tá? Isso é só um caso específico. O programa, na verdade, é isso aqui, ó. Ele começa limpando o watchdog time e eu tenho as flags de tempo, tá? A cada 1 milissegundo, se tiver meu PID ativo, eu faço o meu controle PID. Por exemplo, eu quero manter a caixa de órgãos do professor Ari com a temperatura de 4 graus Celsius. Então eu vou habilitar o temperatura AN12, certo? E o PID. Porque aí eu vou ler a temperatura e vou acionar uma saída. Então eu vou também ter que habilitar o PWM, certo? Para eu controlar o MOSFET que vai esfriar a caixa de órgãos. Correto? E isso eu sempre faço a cada 1 milissegundo. Então a taxa de amostragem do PID é de 1 kHz. Tá? Também tem a flag de 10 milissegundos. Tá? Pode ver aqui que a cada 10 milissegundos eu tenho várias máquinas de estado. Tá? A WART3 eu estou usando de pino de expansão. Ou é para eu ler o sonar, que é o medidor de caixa d'água que está aqui. Tá? Por exemplo, é um sensor que lê serial. Ou o Smart Meter, que está lá. Tá? Então o Smart Meter eu leio uma placa serial. Tá? Uso o ART3. O ART1 eu uso o GPS, ou RFID. Atrás do Vitor tem uma placa com GPS. Tá? Isso tudo está implementado e funciona. Tá? Então eu leio o GPS. E a ART2 eu modifiquei para State Machine processo LoRa. Porque é para ela só. Tá? Além disso, eu tenho atualiza a temperatura, eu posso ter o processo de encoder e o processo de buzzer. E acabou o software. Fácil, né? Então vamos dar uma olhada em como é que é o processo LoRa. Não vou nem entrar nos outros processos, tá? O processo LoRa começa assim, com as definições de tempos, tá? Definições das variáveis de processo e o switch com state machine. Se eu olhar esse state machine e clicar aqui, ele vai ver essa definição e os estados que tenho na máquina de estados. Certo? Ocioso, inicializa, tx, get function, né? Sleep, aguarda a resposta e get status. O que isso quer dizer? Quer dizer que toda vez que eu transmito alguma coisa, eu tenho que aguardar a resposta e ler o status. Mando alguma coisa, aguarda a resposta e ler o status. Tá? Não vou entrar no mérito agora do software, mas eu vou falar por alto que ele precisa de uma inicialização. Toda vez que ele sobe, ele vai começar, ele vai sair do ocioso e vai entrar aqui, ó, inicializa. Olha o que tem no inicializa, presta atenção agora. Sysfactor, get o outro set device, set status, isso ele faz 72 vezes, 8 vezes do set channel, depois ele faz set API, o MacForce, get UI, set address, set API key, set network key, set address on, set MAC address on, 1 e save. Certo? Isso aqui ele faz a primeira vez que o programador liga a placa. Tá? Você tirar a pilha da tomada e você tirar a pilha da placa e pôr de volta, ele vai fazer isso. Nas próximas, ele já gravou tudo isso dentro do LoRa. Ele já vai para a questão 8. Então o que ele vai fazer? Ele vai fazer um join, que é para entrar na rede, tá? Vai ler o up counter, vai setar o contador. Esse contador aqui, a cada nova mensagem, ele faz mais um, mais um, mais um. Para o meu sistema saber que você não está mandando a mesma mensagem. Tá? Se ele acordou, ele dá um mais um aqui.
Aí, ele vai ler a tensão do LoRa, tá? E vai começar a rotina de TX. Tá vendo que tá tudo aqui em cinza? Por que que tá em cinza? Porque não vai compilar, porque eu não defini que tem PID, não defini que tem sensor, não defini quase nada. Eu defini o quê? Que eu vou ler a N12 e o N12 vai me mandar a temperatura. Pronto. Qual o próximo? Envia a tensão. Certo? Todas as definições estão lá no ponto H. Certo? E aqui ele transmite, manda a função e fica aguardando. Depois disso, tem uma rotina. Você vê que tem várias condições aqui de tratamento, né? Ó. Aguarda a resposta. Que tipo de resposta que é? Ela pode ser um LoRa pacote, ela pode ser um get function, ela pode ser um LoRa TX ok, pode ser um erro. Então tem todos os tratamentos de erro para eu poder dizer que agora sim está ok e eu vou finalizar. Então quando eu finalizo, eu jogo o meu flag de permit sleep. Isso é importante. Porque lá no programa principal, lembra que tem um permit sleep? É ele que vai desligar todo mundo. Tá? E é isso. Acho que isso aqui é uma bela de um review geral de como vocês podem olhar para a placa agora e tentar entender como é que isso aqui pode ser útil para vocês. Tá? O centro de pesquisa ele ajuda os alunos a implementar a solução. Então, é óbvio que vocês não vão pegar esse programa aqui de 50 mil linhas e já começar a modificar. Qualquer mínima alteração que for feita aqui tem que ser muito bem pensada, porque o objetivo dessa placa é low power. Tá? Se por acaso vocês mudam um tris de um pino e ele em sleep começa a drenar corrente, sem você saber, né, vai mudar todo o comportamento da placa. Então, por isso que a gente precisa guardar as revisões. Né? Porque uma hora você mexe, tá ok. A outra hora você... Ah, mas eu só troquei o tris. Não é que só trocou o tris, você trocou o tris. É um simples pode acabar com a sua bateria em alguns dias. Ou horas. Tá? Bom, é isso. Então, qualquer coisa, vocês conversem comigo, tanto por e-mail como por telefone. Tá? E eu agradeço.